Olá, meninos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu vou falar boa tarde, que quando esse vídeo chegar até vocês vai ser boa tarde, né? Mas pra mim tá sendo boa noite. Aqui tá escuro, hoje é domingo, mas eu já tô gravando aqui pra não virar correria pra amanhã, tá bom? Hoje nós temos correção das atividades que foram enviadas. Deixa eu ver aqui se vai ficar melhor. Que foram enviadas na semana passada, tá? Eu falei para vocês, já tenho falado, né? Que é importante vocês fazerem as atividades, sim, é muito importante. Mas esse momento agora da correção, talvez ele seja até mais importante, porque você vai perceber, você vai ver onde é que você está errando, onde é que você está acertando, né? E corrigir aí a sua atividade se for o caso, tá bom? Então aqui nós temos a análise de dois textos, dois pequenos textos de opinião. Tem duas pessoas aqui, ó, o Gregory e o Pedro, que deram as opiniões deles a respeito do filme A Era do Gelo 4, certo? Eu nem sabia que esse filme já tinha 4 versões aí, né? 4 diferentes, tá quase virando uma série, né? Aqui, pessoal, é muito importante que vocês percebam a maneira com que esses textos foram construídos. Tá chegando gente aqui, pessoal. Se fizer barulho, vocês não importam não, tá? O texto ele foi construído, como ele é opinião, vai aparecer na construção desse texto muitos adjetivos, muitos advérbios. Que são os adjetivos? São palavras que qualificam, que dão qualidades ao substantivo, certo? Então vai aparecer bastante adjetivos aí. E aqui é importante vocês perceberem a diferença do fato da opinião. Aqui vocês vão perceber que cada uma dessas pessoas aqui, ó, tem a opinião delas a respeito de um filme, certo? A opinião, ela varia de pessoa para pessoa. Portanto, ela pode ser verdadeira ou não, certo? Já o fato é algo que aconteceu, é algo verídico, que pode ser provado aí com vários registros, com estudos científicos, com fotos, com relatos, com documentos. O fato, ele independe da sua opinião, certo? Então aqui, nesse caso aqui, nós temos dois textos de opinião, certo? Então vamos lá. Sobre a Era do Gelo 4, os autores desses textos avaliam o filme com opiniões diferentes? Defendem opiniões complementares, ou seja, opiniões que se completam? Fazem uma crítica negativa do filme? Aqui os dois estão fazendo uma crítica negativa? Ou mostram ideias confusas sobre o filme? Vocês acham que os textos são confusos? Os textos não são confusos. Então não. Então, essa última aqui, ó, já não está correta. Não tem nada de confuso. Os textos são claros, são simples, são objetivos. Não tem nada de confuso. Todos dois fazem uma crítica negativa do filme? Não. Esse aqui, ó, ele deu uma opinião dele, ele não gostou. Ele já fala aqui logo, ó, por que esse filme é ruim? Atentar para o uso do porquê aqui, né, de pergunta. Ele já fala que o filme é ruim, ele não gostou, é a opinião dele. E aqui a pessoa já gostou do filme, a opinião dele, a opinião positiva, vamos dizer assim, né?
Aqui a opinião é boa, aqui não. Então, não são todos dois textos que trazem crítica negativa. Esse aqui não, esse aqui é positivo. Então, aqui não. Defende opiniões que se completam? Não, né? Visto que são opiniões diferentes. Então, aqui a resposta correta seria a letra A. Avaliam o filme com opiniões diferentes. Cada um deu a sua opinião a respeito do filme. Esse gostou, esse não. Ok? Então, marquem aí a letra A aqui nessa alternativa, tá? Agora aqui 2. No texto 1, os trechos. Esse quarto filme aí e outro trecho, ó. O primeiro é o único bacana, entre aspas, tá vendo? Entre aspas, porque ele quer que você avalie essas duas partes que foram retiradas lá do texto 1 aqui, tá bom? Então, esse filme aí, o primeiro é o único bacana, apresentam marcas, essa palavrinha aqui, ó, aí, bacana, apresentam marcas da linguagem científica? Vocês acham que vocês teriam essas palavrinhas aqui num texto científico? De jeito nenhum, né? Coloquial? Sim. Né? Essas aqui são marcas da fala coloquial, daquela fala desprendida, né, do padrão culto, do considerado correto de acordo com a gramática normativa. Essa fala aqui é a fala comum do dia a dia, certo? Então, aqui é a letra B, a alternativa correta, ok? Ó, letra número 3. No texto 1, ainda no texto 1, no trecho, entre aspas, toda vez que vocês vão retirar, pessoal, um trecho, vocês querem destacar aquele trecho, vocês colocam aqui entre aspas, tá bom? Ó, simplesmente por ter piadas muito sem graças. Essa palavra muito aqui, ó, serve, tá, para intensificar esse adjetivo. Ela não é só sem graça, ela é muito sem graça, certo? Então, esse adjetivo aqui, ele muda o sentido de um verbo, de outro advérbio ou de um adjetivo, tá? Essa palavra aqui, ela não é considerada uma palavra essencial para o entendimento da frase ou da oração. Por quê? Porque se eu tirar ela daqui, ó, simplesmente por ter piadas sem graças, eu continuaria entendendo, certo? Então, ela é uma palavra que ela vem para modificar esse sentido aqui, ó. Ela não é só sem graça, ela é muito sem graça. Então, aqui você já percebe que essa palavra ela tem uma ideia de intensidade, ela vem intensificar o sem graça, certo? Então, aqui seria letra B, tá? É advérbio de intensidade. Então, vamos lá para a próxima. Ó, o furo do pneu. Aqui vocês têm que perceber a estrutura desse texto para vocês reconhecer que tipo de texto é, certo? Você percebe aqui que o texto é narrativo. Então, ele conta a história que aconteceu com alguém em determinado momento, em determinada hora, certo? Então, aqui eu tenho uma narrativa. O texto é escrito em parágrafos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Onde tem travessão, marca a fala das personagens. Então, aqui eu tenho um texto que contém o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, que lugar que aconteceu, tem todos esses elementos aí da narrativa, certo? Então, olha só, então vamos ver aqui, ó. Depois que a gente sabe o que aconteceu, a pessoa chegou para trocar o pneu, achou que o rapaz estava lá, era que trabalhava no local. A pessoa não trabalhava no local, mas mesmo assim ele foi lá e trocou o pneu. E depois a pessoa acabou percebendo que o rapaz não trabalhava lá, que trocou o pneu simplesmente por ajudar, né? Foi assim? Então, ó, esse texto é um artigo?
É um conto? É um diário? É uma notícia? É uma reportagem? Aqui você percebe que o texto é um conto, é um texto narrativo. Se fosse um artigo, você teria aqui um texto informativo, teria opiniões. Um diário, você teria aqui uma data, um instrumento de uma frase inicial de chamamento, de saudação, o dia. Né? Se fosse uma notícia, você ia ter um fato verídico, né, sendo contado, certo? Então aqui é um conto, porque é um texto narrativo, é uma narrativa curta, tá? Mas os contos geralmente, pessoal, são maiores que isso aqui, né? Mas eu tenho contos menores, contos maiores, não tem problema, né? Então aqui você vê também, ó, historinhas infantis, daqui, ó, pelo aqui onde está sinalizando de onde esse texto foi retirado, pela bibliografia, né? A gente percebe, ó, foi retirado de um site que tem histórias infantis, certo? Aí a gente já lembra de narrativa, e lembrando de narrativa com todos esses elementos aqui que eu falei, você já percebe que o texto é um conto, ok? Então vamos continuar. Então vocês vão marcar aí a letra B, certo? Depois, número 5. De acordo com esse texto, o homem que ajudou o casal era curioso, ele fez aquilo, ele ajudou por curiosidade, ele era desconfiado de jeito nenhum, né? Ele era gentil, sim, ele ajudou simplesmente por ser gentil. Grato? Não, porque ele ajudou o outro sem o outro ter feito nada para ele, né? Ou interesseiro? Também não, ele ajudou simplesmente pelo fato de ajudar, então ele era gentil. Aqui ainda fala, ó, o desconhecido deu gratuitamente, ou seja, ele não é interesseiro, uma preciosa ajuda. A gratuidade é algo que está fora de moda. Por quê? Porque geralmente as pessoas só ajudam quando tem algo em troca, né? É bom recordar o valor da gratuidade, que é um verdadeiro sinal de amor, certo? Vocês vão perceber aqui, ó, vários adjetivos, né, para quem ainda tem às vezes alguma dificuldade de entender, né, são palavras que caracterizariam no caso aí a pessoa que trocou o pneu, certinho? Mandem para mim, pessoal, uma foto só com o gabarito dessa correção, certo? Manda para mim a foto ou lá no Google Classroom ou Google Sala de Aula, tanto faz, ou no privado. Tá bom? Quero só o gabarito com as respostas corretas, tá bom? Beijo, até mais.